Como é que é, pessoal do YouTube? Estamos aqui para ver o último episódio do A Duas Voltas. Um documentário, uma série documental da RTP sobre as eleições de 86, que tanto tiveram de parecido com estas nossas de 2026. Passada agora a segunda volta nas de 2026, vamos ver o último episódio, que é sobre a segunda volta das de 86 também, que meteu frente a frente Mário Soares com Freitas do Amaral. A direita claramente com uma vantagem muito grande a primeira volta e um Mário Soares que veio dos 6% até ao final que todos conhecemos, que ganhou. Isto é um episódio que vai para o YouTube, por isso, sem mais demoras, vamos começar. Hora de suspense. Fecham-se as portas, as urnas abrir-se-ão dentro de momentos. Está iniciado o processo de apuramento de votos. Primeiro passo, conferir as descargas, ou seja, contar as pessoas que votaram. Segundo passo, conferir esses números nos cadernos eleitorais. Foda-se. 86, estamos a falar de 86. Passaram 40 anos. E isto ainda é praticamente assim. Ainda é praticamente assim. 16 de fevereiro. Pela quarta vez em poucos meses, os portugueses... O meu avô odiava o Mário Soares, principalmente porque disse para tirar os brancos aos tubarões. Ele disse isso? Há registros disso? Ou isso é um daqueles mitos do diz que disse? Pá, nunca ouvi essa. Essa, por acaso, para mim é nova. foram chamados a votar. A longa maratona culminava na disputa mais incerta de todas. Os dois candidatos chegavam àquele dia por caminhos muito distintos. Freitas tinha tido uma marcha quase triunfal. Conseguiria agora conquistar os poucos votos que na primeira volta lhe tinham escapado? Para Soares tinha sido uma longa prova de obstáculos. Para ganhar teria de duplicar a própria votação. Lembrem-se que Freitas do Amaral ganhou a primeira volta com 47%. Ou seja, ele para ter maioria absoluta e ganhar... ele precisava de ganhar 3%, 4%. Mário Soares veio dos 6% e ganhou a segunda posição à esquerda com 20 e poucos. Ou seja, estava a metade, praticamente. Estava a metade do Freitas do Amaral. E quantas pessoas iriam ficar em casa sem vontade de votar num dos nomes no boletim? Agora sim começou a contagem. Freitas. Dentro de pouco tempo, saber se há quem ganhou as eleições presidenciais. O candidato Mário Soares, eleitor número 2616, votou cerca das 11h30 na terceira secção de voto da freguesia do Campo Grande. Bem, o dia nós fomos votar juntos, eu ia sempre também votar com o meu pai, era uma característica, íamos os três votar, votávamos todos aqui na reitoria e, portanto, fomos tranquilamente e bem dispostos, obviamente com um certo... Já vi, DNK, já vi, no final vemos. Uma campanha, ou duas campanhas sucessivas, pelas duas voltas, exaustivas, em que eu não dormi pouco, não parei um minuto, etc. Naturalmente, no dia cheguei... Por acaso isto é uma coisa que é verdade. Vocês já repararam há quanto tempo é que eles andam em campanha para esta eleição? E então estes dois que passaram agora à segunda volta, que elas são praticamente coladas, apesar de, em teoria, a campanha só começar para a semana, tipo, eles já andam todos em campanha. Isto é mesmo exigente, correr para trás, para a frente, dormir em hotéis, estar à tarde no Porto para o meio-dia, para de manhã estar no Porto, para o meio-dia estar em Aveiro, para a noite estar em Braga. Votei há meses, exato, Ricardo, há meses de voto,
e estava cansadíssimo, de modo que fui dormir. Foi para um sótão que havia em cima de minha casa, ali no 99, fazer os seus discursos, escreveu os seus discursos, escreveu um discurso de vitória e um discurso de derrota, que nos leu depois. Ele estava preparado para perder se fosse preciso, isso eu sei. Se o Soares tivesse a certeza, ou tivesse uma grande confiança, não tinha pedido discurso de derrota. E ele estava hesitante. Meti-me no escritório, estava sozinho, e disse, bem, tenho que ser, certamente, dos primeiros a dar, quer ganha, quer perca, tenho que prever as duas hipóteses. Portanto, comecei por perder. E fiz um texto para a hipótese de perder. Um texto curioso porque eu achava que não estava, se perdesse, não estava vencido. Isto era a primeira coisa. Para mim, a derrota é que eu passava a ser o grande líder da oposição da esquerda em Portugal. Eram 13 horas e 15 minutos quando o candidato Freitas do Amaral, eleitor número 13.808, votou na secção 31 da Escola Secundária de Cascais. À saída, Freitas do Amaral, aplaudido por apoiantes da sua candidatura, declarou estar bem disposto, sereno e confiante quanto aos resultados eleitorais. Nós no sábado já estávamos um bocado preparados psicologicamente para que a ideia era, pronto, foi tudo muito bonito, isto foi extraordinário, mas de facto não vai dar. Boa noite, Presidenciais 86, e nós começamos já com a previsão de abstenção nesta segunda volta das eleições. Previsão de abstenção da RTP indica que a abstenção foi entre os 20,5 e os 23. Ai, dormir 8. Oh, Alfama, dormir 8 em campanha? Não sei se é. Se para as autárquicas, eu andei a fazer campanha para as autárquicas. E nós, eu não fui, mas tipo, quando havia as feiras, não sei o quê, às vezes eles começavam às 8 e tu às vezes tinhas ações à noite, tipo as sessões de esclarecimento, etc., que acabavam tipo à meia-noite, 1 da manhã. Mais ir para casa, comer qualquer coisa, não sei o quê. Havia noites em que se dormia 5, 6 horas, tipo, era um dia bom. 0,5%. Vamos passar de imediato para a sede de candidatura de Mário Soares. Temos lá o Miguel Sousa Tavares e o Cesário Borga. Daí um comentário. Boa noite. Boa noite. Aqui no Espaço Valbom, onde hoje funciona a candidatura do Dr. Mário Soares, o ambiente que aqui se vivia, de certo modo, um ambiente de angústia para o jantar, foi quebrado com a primeira manifestação de alegria ao se ouvir os resultados da abstenção, da previsão da abstenção da RTP. Isto porque, segundo os estrategas do MASP, a abstenção verificada na primeira volta foi uma abstenção de esquerda, pelo que a tendência para a sua manutenção ou para a sua descida favorecerá o candidato Mário Soares. É verdade, aqui no Átrio, o mínimo que se pode dizer é que se vive um momento de nervosismo que leva as pessoas a aplaudirem o que aparece na televisão, a gritarem slogans, a exprimirem assim o seu nervosismo, porque realmente é de nervosismo que se trata, uma vez que neste momento tudo pode acontecer. E, portanto, este momento aqui de euforia... A barba do Playmobil. Pois é, grande comentário, é exatamente o momento que se vive. Agora, isto é o típico... Os muçulmanos é que ainda usam muito isto, só a barba aqui em baixo, não é? Aqui e que se vai viver nos próximos momentos. As contas que toda a gente fazia, acho eu, era o Soares tem 25, precisa de ir buscar todos. E houve, Panzer, no episódio 2, o episódio da Marinha Grande, mostram a chapada. Os outros votos da esquerda e não perder nenhum. Só assim pode ganhar. Mas há tanta gente que embirra com ele. Este Partido Comunista, na extrema-esquerda. Os melindrados, como estava o Zenha, etc., que ele não vai fazer o pleno da esquerda. E não fazendo o pleno da esquerda, ele não consegue ganhar. É que isto é um ponto muito importante. É que, como eu vos disse há pouco, Freitas do Amaral faltava-lhe 3 ou 4%, fazer os mesmos votos, mais 3 ou 4%, para conseguir ganhar. Mário Soares não tinha só 20 e poucos %, como tinha os arqui-inimigos do PCP, dos comunistas, que não o podiam ver à frente, e ele tinha que convencê-los, e convenceu. No episódio anterior vimos o Álvaro Cunhal a dizer, nem que seja de olhos fechados, não leiam o nome, mas metam, não leiam o nome nem vejam a fotografia, mas metam a cruz no quadrado que está à frente.
conseguiu convencer os arqui-inimigos. E depois, do outro lado, tinha outra coisa, que era... Tinha o Salgado Zenha. Salgado Zenha era apoiado pelo partido do Presidente da República da altura. Salgado Zenha era o melhor amigo dele que se sentiu traído porque foi uma guerra entre os dois dos fundadores do PS, dois dos melhores amigos que tiveram em tantas batalhas juntos e nesta eleição foram como concorrentes. Ou seja, mais uma situação que estava ali crispada porque eram dois amigos que tinham ido ao choque e ele tinha que convencer esses também. Se ele não... Ainda os da Maria de Lourdes Pintacilgo, mas esses eram menos, porque também era mais pequeno. Mas ele tinha aqui duas situações de conflito, PCP e a malta do Salgado Zenha, que ele não só tinha que manter os votos dele, como tinha que ir buscar estes dois gajos que estavam completamente lixados com ele. Não o podiam ver. Enquanto o outro estava quase lá. Totais nacionais apurados neste momento. São totais nacionais a esta hora. Quando estão apuradas, repito... Eia bem, eles faziam assim. 75 para 24. Totais nacionais apurados até este momento. 137 freguesias estão apuradas. 71, 28. Estão apuradas 400 freguesias. Totais nacionais estão... Mas isto começava bué de cedo. Às 7 e tal já estavam com estas percentagens. Às 7 e tal já estavam com estas... 7h38 da tarde. A hora aqui 19h38. 64-35. Apuradas 524 freguesias. Os primeiros resultados a aparecer eram resultados a norte e dos pequenos círculos, sempre muito favoráveis à direita. Freitas do Amaral, acompanhado pela mulher, dando entrada na sede da sua candidatura. E ele ganhou em Lisboa, de certeza, não é? Foi os últimos, aquilo foi mesmo no fim. Candidatura aqui em Lisboa. Foi no Hotel Altis em que sim, eu sei, Dan, o professor Freitas do Amaral se instalou para passar a noite eleitoral. Nós estávamos lá em cima, no 8º andar, para aí, num quarto, né? E a certa altura começamos a ver uma grande agitação, porque havia uma salinha onde havia uns computadores, né? Isto era uma coisa mesmo antiga, umas salinhas e não sei o quê. E vem um senhor, que era um senhor espanhol, que estava a fazer... a parte estatística das previsões e não sei o quê, dizer não pode, isto vai a mudar. Isto é tudo resultado, como disse há pouco, de um nervosismo muito grande, daquele momento em que ainda não há certeza absoluta que possa ter havido uma vitória de Mário Soares, embora seja realmente o que circula por aqui entre as pessoas, mas normalmente ainda sem bases ainda suficientes. E, portanto, esta é a melhor expressão, digamos assim, do que está aqui a passar. Eu vou para um ambiente mais sossegado. Lá embaixo está o Miguel Sousa Tavares, penso que o Dr. António Barreto vai ser entrevistado. Atenção, Miguel Sousa Tavares. Nós estamos cá em baixo, na cave, e em cima estava todo o staff dele, político, Partido Socialista e tudo. Realmente o Dr. António Barreto estava aqui para ser entrevistado e está. Ele é membro da Comissão Política da candidatura de Mário Soares, um dos estrategas dessa candidatura. Simplesmente o Dr. António Barreto esperava falar com base já num resultado final. Ou considera que os resultados que têm em seu poder lhe permitem já celebrar vitória ou chorar derrota? Creio que ainda não. Tive a ocasião de receber as diversas previsões que existem. Temos em nosso poder atualmente 3 previsões, 2 das cadeias de rádio, uma previsão dos nossos próprios serviços do MASP. E essa previsão dos vossos próprios serviços dá a vitória ao Dr. Mário Soares? Dá a vitória ao Dr. Mário Soares por cerca de 2 a 3 pontos. As previsões das rádios dão a vitória ao Dr. Mário Soares por 1 a 3 pontos, conforme a natureza da sondagem, da previsão. Há, todavia, uma projeção, que é um cálculo diferente, uma projeção anunciada pela Antena 1, creio eu, que dá uma ligeiríssima vantagem a Freitas do Amaral, mas, dada a margem e os espaços entre os dois valores, ainda é possível prever que, segundo a Antena 1, a Miguel vitória Sousa Tavares, eu peço desculpa ao Dr. António Barreto, vamos interromper. Já interrompemos, aliás, a ligação que está...
Estão a imaginar o que é isto, não é? Os resultados começam a sair, Freitas de Amaral com uma vantagem enorme, essa vantagem vai encurtando, Mário Soares a subir, e chega-se praticamente ao fim e pode cair para qualquer lado. Chega-se praticamente ao fim e as últimas previsões ali mesmo no final, 2 do Mário Soares e uma da Freitas do Amaral. Para vocês terem ideia do quão próximo foi. Vamos a fazer à sede de candidatura do Dr. Mário Soares. Temos as nossas primeiras previsões. Aqui estão elas. Para Freitas do Amaral, entre 47,9% a 50,9%. Previsão RTP para Mário Soares, entre 49,1% e 52,1%. Estão a ver, malta? Estão a ver o que é isto? O quão próximo isto foi? Surreal. Pessoas, de alguma maneira, vitoriam, abrem garrafas de champanhe, se abraçam, choram, riem. Enfim, aquilo que era inevitável acontecer em qualquer das candidaturas, desde que... Olhem a festa que há ali, malta. Olhem aquilo à pinha. Olha como a malta estava a comemorar. Anunciou que o Soares ia ganhar. Eu tive medo que o primeiro andar caísse cá em baixo. Dr. António Barreto, foi um grande suspiro de alívio o que deu agora. Foi. As câmaras não viram, mas foi. Tudo leva a crer que dentro de pouco tempo Mário Soares seja o presidente eleito da República Portuguesa. Eu penso que isto é extremamente difícil. Mano, o puto a saltar com o Nate na mão e na câmara. Isto é que era, caralho, o puto a saltar com o Nate. Mas estou aqui Os anos 80 e os anos 90 foram wild para caralho. Os anos 80 e os anos 90 foi uma loucura, meu. Olha o gajo aqui todo contente a saltar com o Night. Pouco tempo, Mário Soares seja o presidente eleito da República Portuguesa. Olha o gajo. Vitória! Mas estou aqui, há pelo menos uma pessoa aqui. E ele bem queria ir mandar um bafo e não conseguiu. Bem conhecida, há pelo menos aqui uma pessoa conhecida que é o Igrejas Caeiro. Eu pergunto-lhe o que é que está a sentir nesta altura, diga lá. Acho que o povo é criador e de um momento para o outro já não diz Soares é fixe, mas diz Soares está fixe. Ouça lá, mas você esperava aí é bem a moca do gajo. Hora que ganhasse. Eu não esperava de hoje. Eu esperava de há 40 anos na carreira política de Mário Soares, ao serviço da liberdade, que ele tinha que ser um dia presidente deste país. Ok, isso era a sua convicção, mas em termos de resultados, feliz. É evidente. Eu estou em entusiasmo neste momento. Mas até ao último momento nós estamos sempre em dúvidas. Vamos passar para o exterior que temos montado. Eu fico sempre fascinado. Com a envolvência que esta malta tinha na altura e como eles viviam esta merda. Fico mesmo fascinado, tipo assim, uou. Na sede e aí, o Mário Crespo é de novo. Boa noite. Boa noite, e estamos a responder um verdadeiro balde de água fria numa candidatura que tinha ido ao rubro com as últimas manifestações em Lisboa e Porto. Bom, é um ambiente de nervosismo contido aqui neste hotel de Lisboa, onde estão concentrados apoiantes e o staff da Num é festa. No outro parece que estão num funeral, meu. Num funeral. Candidatura do professor Freitas do Amaral. O nervosismo contido deu agora lugar, segundo creio, algum desalento, apesar das previsões não serem ainda conclusivas. Vive-se ainda, isso é uma nota de reportagem que queria deixar, vive-se ainda aqui na sede da candidatura do professor Freitas do Amaral uma última esperança, que à última da hora a contagem final dos votos possa vir a dar um equilíbrio de forças diferente. O primeiro a falar devia ser o que perdia, não é? Reconhecer a derrota. E o nosso amigo Freitas não reconheceu a derrota. Não reconheceu a derrota porque havia um tipo que ele tinha mandado vir de Espanha, que era um especialista, que dizia que eles iam ganhar. Neste momento eu não arrisco ainda um comentário aos resultados, uma vez que tudo é possível e não há ainda certezas do que possa acontecer. Eu não tive ilusões nenhumas, não é?
percebi rapidamente que nós tínhamos perdido, não é? Mas realmente o Conselho Espanhol, salvo erro, Sanches, qualquer coisa Sanches, ainda manteve essa ilusão e tentava argumentar. Havia um espanhol que fazia parte da equipa ligado às sondagens. Eu lembro de andarmos a descer e subir o elevador na sede da campanha. Era o avô do presidente agora. Que não, Maria Elisa, que não, que todavia podemos ganhar. E estávamos mais que a perder. Mas porque os votos, de facto, a diferença de votos não era grande. Mas, enfim, quem conhecia um bocadinho o país e sabia de onde vinham os votos e quais é que nós precisávamos mais para ganhar, de algum modo não foi uma grande surpresa. Também me lembro de um Paulo Portas muito jovem, e praticamente à beira das lágrimas nessa noite. Foi uma... Nunca me esqueço, acho que ele sofreu imenso, talvez pela idade, era o mais novo de nós todos. O Sr. Freitas do Amaral chegou a 46% na primeira volta e a 48,8% na segunda volta. Nunca... Mano, como é que tu com 46... Como é que com 46 tu em 3 semanas não fazes tudo? Como é que tu não consegues em 3 semanas ir buscar ali 3 pontinhos? 4 pontinhos. Pá, deve ser uma frustração, malta. Ganhar uma primeira volta com quase o dobro de um gajo que vem dos 6% e no final perder. Epá, em termos psicológicos. E depois soube-se, não é? Isso está registado e é factual que Freitas do Amaral passou ali um mau bocado no pós, até voltar a aparecer e até voltar. Mas deve ser uma pancada psicológica enorme. Enorme. O novo lema de Espanha: nem bons ventos, nem boas sondagens. O centro-direita tinha chegado tão longe, mas foi apenas o primeiro passo do que se seguiria uns anos mais tarde, com o professor Cavaco Silva, que chegou a 51%, quase, tanto na eleição de 87 como na de 91. E, portanto, o professor Freitas do Amaral chegou, a meu ver, chegou até ao limite do que era na altura possível, fez mais do que a AD em legislativas, conseguiu crescer ainda alguma coisa da primeira volta para a segunda volta, quase 250 mil votos, e acaba por perder por 140 mil. É uma eleição, é a eleição mais disputada, mais renhida. E, portanto, eu lembro perfeitamente, foi o ponto mais alto e mais ambicioso a que chegou o centro-direita em Portugal, até ao professor Cavaco. Mas até este momento, Freitas do Amaral, 48,9%. Malta, olhem-me esta votação. Olhem uma loucura desta votação. 4.800 votos. Desculpa. 4.800.000 votos. Nulos ou brancos 0,8%. 51,1, 48,9%. Foda-se. Epá, incrível. Corresponde a 2.349.690 votos. Mário Soares, 51,1%, o que corresponde a 2.458.558 votos. Estamos exatamente aqui no exterior, no espaço Valbon, e, portanto, onde já está muita gente, mesmo e apesar da chuva, as pessoas naturalmente... Olhem para isto, meu, com chuva, olhem para isto. Festejam a vitória e estão esperando o Dr. Mário Soares, que pode chegar a todo momento. Aliás, estava dito há pouco, chegaria dentro de 10 minutos, um quarto de hora, para ler aqui a sua mensagem à imprensa. Como é que é, rapazolas? Só uma pequena pausa, já voltamos para o vídeo, só para vos pedir para deixar o vosso like, subscrever e, se puderem, seguir nas redes sociais Bruno Mestre com 0 no lugar do O. Agora, vamos voltar para o vídeo. Com base nos resultados já conhecidos, reconheço a vitória do Dr. Mário Soares. Dou-lhe os meus parabéns e desejo-lhe sinceramente as maiores felicidades no desempenho da mais alta magistratura da nação,
para bem de Portugal e de todos os portugueses. É por isso que o meu voto final é o de que, apesar do resultado da eleição de hoje, os portugueses possam sair finalmente da crise em que têm vivido e, com muita energia e entusiasmo, consigam mesmo levar para a frente Portugal. Olha o Paulo Portas! Contou. Que miudinho! Que miúdo! Contou uma coisa que é indiscutível. O Dr. Mário Soares era um político puro, bateu-se contra E o ele estava bué emotivo. E tornou possível o que parecia impossível na segunda. Era um político à part entière. À part entière. Professor Freitas do Amaral, podemos fazer perguntas? Olha todos a cantar o hino. Grande derrota da reação significa naturalmente grande vitória da democracia. Os trabalhadores, o povo português. O PCP ganha sempre. O PCP, mesmo quando não participa, ganha. O PCP apoiou Mário Soares quase com uma pistola apontada à cabeça. Mas já aqui ganhavam, caralho. Já aqui ganhavam. Os democratas têm razões para ver neste PCP há 500 anos a ganhar. Então, mas só a democracia desde 74. Sempre ganhou na história. resultado uma vitória sua e a abertura de novas e mais favoráveis perspectivas para a sua luta. No que respeita à nossa própria ação, é justo dizer, e neste momento, que a decisão do PCP de apelar o voto contra Freitas do Amaral, votando em Mário Soares, teve influência determinante no resultado. A democracia, isso teve. As derrotas eleitorais... Reparem que ele nunca disse que era o voto do PCP de apoio ao Mário Soares, ou o voto do PCP em Mário Soares. Era o voto contra Freitas do Amaral. São tão dignas como as vitórias. Não desistiremos de continuar a lutar para mudar Portugal. Aliás, hoje temos a certeza que quase 50% dos portugueses têm, de forma muito nítida, um forte desejo de mudança. Não vamos desiludi-los. Bem, eu penso que o Dr. Soares, naturalmente, nos próximos tempos irá... Olha aí, já nesta altura, já em 86 a comentar. substituir o discurso que fez à esquerda na segunda volta por um apelo simpático à direita. Eu diria mesmo durante 4 anos e meio, até ao fim do mandato e antes da tentativa da reeleição. Como é que o homem não havia de ter experiência nisto se anda aqui desde os primórdios? Telespectadores, uma vez mais, em direto aqui da Praça do Saldanha, para mais um apontamento de reportagem, é a vitória de Mário Soares e os seus apoiantes convergiram naturalmente para aquela que foi a sede da sua candidatura, para aqui massivamente e alegremente festejarem a vitória do seu candidato. São milhares de pessoas que se encontram aqui concentradas. Não, o Marcos Mendes não apareceu, porque até esta eleição era agora a que nós vivemos. Segue o Bruno Mestre ou não? Kim Laranjeiro, muito obrigado pelo follow. Esta eleição que nós vivemos agora em 2026 era a primeira eleição sem candidatos que viveram o período da Revolução. Convergiram de vários pontos na cidade. Aqui nesta altura ainda era tudo, malta que viveu o 25 de Abril. O pai dele era o secretário, não sei se era o secretário, mas ele tinha um papel qualquer ligado ao governo de Salazar. É o pequeno, grande povo de Lisboa que aqui se encontra a vitoriar aquela que foi a sua grande vitória nestas eleições. Não cabia no plano, não aparecia no plano oxigênio. Agora o novo presidente... Era ministro, bem me pareceu que era ministro. Vai se adensando à medida que se aproxima o momento de Mário Soares se dirigir aqui em direto à multidão. Ia bem! Vão cantando canções daquela que foi a campanha de Mário Soares. Soares é fixe. Malta, vejam isto, meu. Vão cantando canções daquela que foi a campanha de Mário Soares. A ligação dos jovens ao PS nesta altura era bué da grande. A ligação dos jovens ao PS nesta altura era... Vocês repararam, já viram as estatísticas das sondagens à boca das urnas destas eleições?
Já viram onde é que os jovens votaram? António José Seguro concentrou mesmo muitos votos jovens. Tenho ideia que ficou isso. Não, por acaso acho... Opa, não quero estar a mentir. Por acaso tenho que ir ver melhor. Eu não sei se o António José Seguro não ficou à frente do Ventura. Eu tenho ideia. Ficou ou não ficou, random? Sim, quem ganhou foi o Cotrim. Mas o segundo, toda a gente à espera que fosse Ventura e o segundo foi Seguro. É fixe, há slogans, há todos os pormenores da reportagem destas grandes concentrações. Há bandeiras nacionais presas em cabos de vassoura, há as bandeiras dos pequenos partidos que comungaram da vitória comum e que vêm aqui festejá-la também. Há os miúdos empoleirados nos postos de sinalização, em cima das árvores, dos carros, às cavalitas das costas dos pais. Há tudo isso. Há um ambiente de euforia crescente à medida que se aproxima o momento, como dissemos, de aqui mesmo, desta varanda, falar o doutor Tanta gente. o novo presidente da República. Tanta gente. Tenho a ideia de ter sido uma coisa, lágrimas nos olhos, quer dizer, abraçávamos uns aos outros. Há momentos na história, até já nas nossas vidas, com a democracia, há momentos em que a gente se abraça às pessoas que não conhece. Isso aconteceu com o 25 de Abril, a uma certa altura a gente abraçava-se na rua, abraçávamos. Aconteceu muito mais tarde, quando foi a história de Timor. E acontece todos os anos no Carnaval do Rio de Janeiro. Nós em Timor estávamos a fazer cordões humanos e a abraçar-nos uns aos outros. Agora pense. Há momentos na história em que isso acontece. E aquela noite da vitória de Mário Soares foi esse momento. A Polícia de Segurança Pública tem dificuldade em conter a população e em formar uma ala para dar acesso ao Dr. Mário Soares. Aí temos para descer da viatura e acenar à população de Lisboa. Mário Soares sobe ao carro e cumprimenta a população concentrada na Praça do Saldanha. Foda-se, parece uma rockstar, meu! Parece uma estrela! Meus amigos, estamos aqui para nos congratularmos com a nossa vitória, com a vossa vitória. Soares começou de maneira habitual, exaltando o povo que se tinha juntado ali. Mas havia outra coisa que o presidente eleito tinha vindo dizer. Ele sabia que era preciso mudar o tom. Como sabem... Parece o Benfica no Marquês. Saudades. Foda-se, não parece a comemoração de um campeonato. Amigos, sempre disse que uma vez eleito seria o presidente de todos os portugueses, sem exceção. E por isso, a minha palavra primeira foi para cumprimentar e saudar aqueles que hoje foram vencidos nas urnas. Não era bem aquilo que a multidão queria ouvir. Na varanda, apreensiva, Maria Barroso faz que não com a cabeça. Mas Soares não se detém. Os vencedores têm que saber ser generosos. Os vencedores, que somos nós, têm que saber ser dialogantes. Mano, vou fazer um comentário que pode ser mal interpretado. Ele não está a arrastar bué a voz e está a fazer umas cenas buedas estranhas com os olhos. Sou só eu que estou a reparar nisso ou... Ele está tipo a arrastar bué a voz, a falar bué pausado e parece que está ali os olhos estão estranhos. Entre o orador e a multidão estabeleceu-se quase um debate. E ninguém, amigos, pode ter medo da nossa alegria, porque a nossa alegria é pacífica e a alegria da gente tolerante é a alegria. Mano, isto parece mesmo um discurso do tio bêbado
Com todo o respeito para o Mário Soares, uma das figuras maiores da nossa democracia, porque o respeito da alegria, da tolerância, da gente do diálogo. Mas foi um discurso que deitou um banho de água fria na população, porque aquela gente estava... Toda a gente da esquerda queria a revanche, porque era o Cavaco que estava no poder, era o Cavaco que não se tinha demitido primeiro-ministro, e eu tinha que conter aquilo. Uma nova era para Portugal e queremos que essa era seja de paz, de liberdade, de fraternidade e de tolerância. Viva Portugal! Viva a República! No fim, conseguiram pôr-se de acordo. Isto é mesmo o final de um discurso, de um jantar bem regado. Opá, acabas o discurso, fica aquele silêncio. Heróis do mar! Não! Tipo, a puxar. Fica sempre bem. Opa, mas atenção, muito respeito por este homem. Bom dia, doutora. Como é que se sente hoje? Como nos outros dias, muito bem, satisfeita com a minha própria consciência de cidadã, cumpri o seu dever e satisfeita pelo facto do povo português ter respondido ao nosso esforço. E ao esforço do satisfeita meu marido. Muito porque o seu marido é Presidente da República. Pois, é mais uma tarefa que ele tem para desempenhar e penso mais uma que segunda-feira. está à altura de o fazer, como a todas as outras cumpriu. Pensa que senão... Não está o Américo? Deixa então. O Américo não está cá. Eu mandei cá estar às 11 horas. São 11, precisamente. Doutora? Doutor, bom dia. Eu não vou fazer entrevistas Doutor, agora. como é que se sente hoje? Sinto-me normalmente. Eu, se não me engano, eu não sei se eles vão falar disso na série. Se não me engano, quando eu vos disse agora há bocado que tipo Freitas do Amaral tinha ficado mal, se não me falha a memória, Mário Soares, a primeira atitude que tem com o Freitas do Amaral é no dia a seguir ele receber um ramo de flores gigante em casa do Mário Soares e da esposa. Se não me falha a memória, foi isto que aconteceu. Mas se foi, eles devem referir. Como todos os dias. Doutor dormiu bem? A que horas é que se deitou? Deitei-me às 2 horas da manhã. Dormi muito bem. Já li os jornais todos como é que estou a fazer a minha vida normal. Como é que vai ser o seu dia hoje, doutor? A sua agenda de trabalho? Vou agora ao MASP e depois à tarde ainda não sei bem. Claquete final. Mano, o que é que a jornalista fez aqui com a língua? Expliquem-me. Olha a jornalista. Mano, a gaja estava em êxtase. Ela estava em êxtase. Eu entrevistei-o. Claquete final. Ele, como vocês sabem, né, foi bastante duro na campanha e alguns argumentos até se calhar um bocadinho excessivos. Mas no dia seguinte, às 9 da manhã, né, segunda-feira, olha. toca a campainha na casa dos meus pais em Cascais. Acho que uma ressaca monumental, não é? Fui eu que me levantei ainda. Eu já nem me lembro se estava de pijama ou não, já não sei, porque se calhar meti umas calças e tal, só para ir abrir a porta, mas quem é que é? Às 9 da manhã, segunda-feira, vem bater e eu lá vou abrir a porta e aparece um senhor de fardado, um chofer, um carro parado à porta.
Bom dia, aqui é a casa do professor Freitas do Amaral e eu um grande ramo de flores, tenho aqui um grande ramo. Como é que eu me lembro destas merdas, pá? Como é que eu me lembro disto? Como é que eu me lembro disto? Isto para entregar. E eu, está bem. E recolhi aquilo. Então, bom dia, bom dia. O senhor, eu entro, fecho a porta, começo a olhar para o envelope. E o que é que diz o envelope? Mário Soares, não é? Isto também é extraordinário. Extraordinário, quer dizer, pá, as coisas que ele disse na campanha. Olhem a vossa... Olhem a cabeça. Olhem a cabeça. Vocês tiveram a eleição na mão. Ganharam a primeira volta por quase o dobro. No dia das eleições, da segunda volta, arrancam à frente feio. Vem a distância a encurtar cada vez mais. Acabam por perder por 1%. Ficam com uma azia fodida, vão para casa. E no dia seguinte, o gajo que andou, que era vosso amigo antes, e que andou a desancar-vos durante a campanha toda, às vezes com argumentos até exagerados, como o filho de Freitas do Amaral diz, às 9 da manhã manda-vos um ramo de flores. É mesmo aquilo que vos devia estar a apetecer naquele dia às 9 da manhã. Devia ser mesmo o que ele estava com vontade de receber. Um ramo de flores do gajo que lhe andou aos tiros nas últimas semanas. As maldades que ele disse do meu pai na campanha. E no dia seguinte também deu um ramo de flores, porque no fundo ele humanamente não queria zangar-se, nem queria dar-se mal, porque eles davam-se bem, pessoalmente. Já estava no colégio em pleno nessa altura. E lembro que no dia seguinte tinha muitos miúdos que eram freitas e que vinham para o colégio de casacos verdes e tal, com um autocolante a dizer o meu presidente era o outro. Isso lembro perfeitamente disso. Que às vezes passavam por mim e tal. Eu disse, não tem importância nenhuma, isso é assim, a democracia é isso. Como em todas as eleições, como nós sabemos, né? Nós passamos a ver isso na televisão, as sedes ficam vazias, quem ganha, ganha acompanhado, quem perde, perde sozinho. A política tem muito de racional, mas tem muito de passional. Passional no sentido de emoções. E, aliás, digo mesmo, a política é, sobretudo, um fenómeno de natureza passional. E explica muitas coisas, a gente às vezes nem as percebe na hora. As reações que as pessoas têm, as grandes rupturas, o que é que elas são se não divórcios. As grandes afinidades e admirações são também uma forma de encantamento. O político como Mário Soares hoje em dia não triunfaria. A gente também diz um político como o Churchill também não, mas não é preciso ir tão longe. Um político como o Mário Soares não triunfaria. Porque a sua condição de político e a sua natureza humana não são compatíveis com o escrutínio que hoje é feito de quem quer fazer política. E, portanto, em vez dos políticos seduzirem os eleitores, eles renderam-se àquilo que os eleitores querem. E o que os eleitores querem está nas redes sociais. Isso, do meu ponto de vista, isso é uma catástrofe. E é acompanhado por fenómenos paralelos, a morte da imprensa de referência, a própria televisão, que se achou que era invencível, que borraria os jornais, mas a televisão nunca. Mas não. Quer dizer, as pessoas hoje em dia não se interessam pela informação em geral, mas pela informação que confirma as opiniões que já têm. Uou! 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 Bars. Que intervenção de Miguel Sousa Tavares. Um político como Mário Soares, hoje em dia não vingaria. Porque antes eles seduziam e traziam o povo para as suas opiniões e hoje em dia vão atrás da opinião do que o povo quer. Isto está ligado com a morte da imprensa e a redução da televisão e com o consumo das redes sociais, em que as pessoas não vão à procura de informação, mas sim de confirmar a sua opinião. Uou. Muito bom. Bogas, dá refresh, pá.
Isso às vezes acontece à malta, mas é da stream. Isso às vezes acontece na Twitch. E não há dúvida que o momento atual tem coisas parecidas, claro, não é igual ao que se passava em 85, 87. E, portanto, a ideia de que o resultado foi ganhou a esquerda moderada, perdeu a direita moderada, mas a vitória da esquerda moderada ajudou a que a direita moderada pudesse governar durante bastantes anos, 10 anos, afinal. E, neste momento, nós somos o país da União Europeia. Não me tinha dado conta, vi outro dia no meu país, somos o país da União Europeia, depois da Bulgária, com mais eleições antecipadas. Ora, a gente lutou muitos anos para ter eleições, mas escusamos de fazer eleições todos os anos. Eu não sabia disto. Vocês sabiam? Somos o segundo país da Europa com mais eleições antecipadas. Caraca, ao menos à frente há alguma coisa. Não temos um governo que se aguenta até ao fim os 4 anos. Um gajo nem para os 4 anos pode pensar, já se acha que os mandatos são curtos e nós nem nos nossos mandatos curtos os conseguimos levar até ao fim. Qual é o quadro atual? A direita tem o governo, a direita tem a Assembleia, a direita tem a Presidência, a direita tem o Conselho de Estado, a direita tem o Poder Judicial, tem o Governo Autónomo da Vista. Digamos, as próximas presidenciais assumem uma importância acrescida. Só que com grande probabilidade vai ser pior. Vai ser bem pior. O paralelismo é geométrico, mas é tudo mais à direita. E tudo mais sem esperança. Bom, eu há 50 anos pensava que tudo era possível. Há 30 anos eu pensava que muito era possível. E hoje penso que pouco é possível. Pensando na Europa, pensando nos Estados Unidos, pensando no Trump, pensando na Ucrânia, pensando em Gaza, pensando na China, pensando em tudo isto, há muito. Os portugueses, como país e nação e sociedade, têm poucas capacidades e têm a possibilidade de se ajeitar ao que o mundo organiza e vive, incluindo a instabilidade. Nós, na altura, pensávamos que não, que tudo dependia de nós, ou muito dependia de nós. Talvez fosse também o problema da minha idade, talvez fosse um problema pessoal, mas é capaz de não. Porra, que mensagem triste para acabar, meu. Oi. Lana Sherry, muito obrigado pela raid. 43 pessoas, sejam muito bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos, meus lindos. Maltinha, deem o SO à Lana, por favor. Vão lá dar aquele followzinho. Já sabem que ajuda sempre. Muito obrigado, pá. Muito obrigado por confiares a tua malta aqui na stream. Pá, que mensagem down para acabar isto, não é? Que mensagem down para acabar isto. E a esperança, e havia a certeza que a sua participação contava. E a sua participação produzia efeitos. A maior parte da população já não pensa que a sua participação tem qualquer poder de influenciar os acontecimentos. Os acontecimentos são uma coisa, nós somos outra. E isto é perda de esperança. Epá, eu gostava tanto de poder não concordar com ele, meu. Eu gostava tanto de poder não concordar. E é muito este sentimento. E é muito este sentimento que fez com que muita gente deixasse de ir votar e se afastasse e fosse para a abstenção e não ligasse até aparecer este fenómeno das redes, este fenómeno do Chega, que de alguma maneira conseguiu reconectar as pessoas por bons ou por maus motivos, não interessa, mas que conseguiu trazer malta que estava descrente do peso do voto. Pá. Mas muito disto aconteceu por causa disto que ele acabou de explicar. Yeah.
Trabalhaste no MASP, Manolo? Que grande documentário, malta. Que grande documentário. Foda-se, até estou meio arrepiado com este filme. Estou... fogo. Lana, chama-se A Duas Voltas, está no RTP Play. Uou. Maltinha, daqui a 3 semanas temos então a segunda volta, né? Quis guardar este último episódio. Faria, ilumine o comentário do Faria, por favor. Estamos a 2 semanas desta última volta. Esta eleição foi a única que teve segunda volta, para além desta que estamos a ter agora. Um mundo diferente, uma realidade diferente. Pá, não é isto, o mundo já não é isto, mas é bom fazer porque a história repete-se, não é? A história repete-se e nós às vezes não queremos ver isso, mas a história repete-se e apesar de ser um mundo diferente, com uma participação diferente, com meios de comunicação diferentes, é muito bom ter noção do que é que foi a nossa história. Para tentar perceber um bocadinho do que está para a frente também. Pá, e deixem-me só dizer que este bocado ainda vai ficar no YouTube, que é um orgulho poder estar aqui à 1 da manhã a ver um documentário sobre história, sobre política, na Twitch. Tivemos praticamente sempre acima das 100 pessoas e acho que disto não há, pá. Acho que disto não há comunidade como a nossa aqui e tenho muito gosto de vocês estarem aqui comigo e que continuemos a fazer isto. Sabem que as nossas quintas-feiras são sempre assim mais temáticas, menos notícias e a ver coisinhas destas. É pá, e que se prolongue no tempo. Que se prolongue no tempo porque isto dá-me um gozo do caraças. Maltinha do YouTube, obrigado por estarem aí, por verem este episódio também. Todas as semanas vão haver reacts a documentários, entrevistas, reportagens, o que quer que seja. Durante a semana temos as streams com o conteúdo, com a atualidade e com as notícias. E até ao próximo vídeo. Como é que é, rapazolas? Chegaram até ao fim? Por favor, subscrevam, deixem o vosso like e sigam Bruno Mestre com 0 no lugar do O em todas as redes sociais. Para vocês não custa nada, para nós é uma grande ajuda. Até ao próximo vídeo.